Bring out the dead. Bring out the dead. The sick, the dying and the dead. O novo disco do Megadeth é o tema da resenha de hoje. Bem, nem tão novo assim, o disco foi lançado em setembro, depois de grande expectativa. Ele só chegou ao mercado nacional no formato físico em outubro. Eu só o comprei mês passado, em novembro, e depois de um mês escutando bastante esse álbum, chegou o dia de comentá-lo. Antes de falar sobre esse álbum, que é o 16º álbum de estúdio da banda Megadeth, faça por favor inscrição nesse canal, acompanhe os demais vídeos, inclusive o vídeo que eu gravei comentando detalhadamente toda a discografia do Megadeth. Pois é, meus caros, The Sick, The Dying and The Dead. Um disco que realmente demorou muito para sair. Havia 6 anos que o Megadeth lançou o último disco, né, o Dystopia, em 2016. E finalmente, então, depois de muita expectativa, The Sick, The Dying and The Dead, lançado em 2022. Bem, esse disco nos traz 12 canções em 55 minutos. Canções complexas, com muitas variações, narrativas, quebras de ritmo, participações especiais, arranjos complexos e mesmo assim com riffs bastante pesados, né? E podemos dizer, sem sombra de dúvida, é um disco de thrash metal, tradicional thrash metal, com alguns momentos um pouco mais leves, radiofônicos até, mas no geral é um disco de rock, né? Um disco de heavy metal pesado, de thrash metal. E é, de fato, um disco que é dos melhores lançamentos do ano, né? Faz jus à expectativa que criou, né? Expectativa por conta de toda a polêmica que antecedeu o lançamento desse disco, que foi a demissão do baixista Dave Ellefson. O baixista ele foi substituído agora pelo baixista James Lomenzo, mas no álbum quem fez as linhas de baixo, quem gravou as linhas de baixo foi Steve DiGiorgio. Ele não aparece aqui na foto, né? Junto com o Dave Mustaine, o Kiko Loureiro e o baterista ex-Soilwork Dirk Verbeuren, está o James Lomenzo, que não chegou a tocar no disco, mas tá aqui, né, nessa foto oficial da banda. Bem, então vamos falar desse disco, né? Ele tem essa primeira canção, The Sick, The Dying and The Dead, né, que faz algumas referências à peste, a peste negra que chegou em navios na Europa há muito tempo atrás, e uma cena que de fato nos é familiar com esses últimos anos em meio à pandemia. Bem, é uma faixa muito interessante, com um riff bastante pesado, uma ótima abertura. A faixa seguinte, Life in Hell, é uma das melhores do álbum, né? É uma das parcerias aqui do Dave Mustaine com Dirk Verbeuren, que compõem realmente muitas faixas nesse disco, né? Disco também tem várias composições do Kiko Loureiro, junto com Dave Mustaine e também o baterista. Como na faixa Night Stalkers, que é a terceira faixa do disco, né? Uma faixa que foi lançada previamente no formato de clipe, né? Houve gravações, inclusive, aqui no litoral de São Paulo, né? E é uma faixa que tem uma narrativa, tem um riff intenso, tem a participação do Ice-T numa narração. É uma faixa interessante, mas ela tem essa característica do álbum de muita complexidade, né? Tem os riffs, mas as músicas não são simples, elas são bastante complexas, o que talvez decepcione alguns fãs que esperavam, né, de fato, alguma coisa mais direta. Dogs of Chernobyl, a quarta canção, é também bastante interessante. Sacrifice e Junk são faixas mais, digamos,
simples, né? Junk, na minha opinião, a faixa mais fraca do álbum. Depois tem um interlúdio chamado Psychopathy, Psicopatia, e depois Killing Time, que é uma faixa mais leve, assim, mais radiofônica, se quiserem. Depois vem Soldier On, uma faixa bastante rápida, muito interessante. A tradicional temática que aparece em quase todos os discos do Megadeth, uma crítica ao militarismo. Depois nós temos Celebutant, né, uma faixa bem interessante, com riffs que lembram assim grandes momentos da história da banda. Esse título em francês, Celebutant, né, é uma contração das palavras debutante com celebridade, né, uma palavra francesa, mas que é comum no universo de língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos, que tem a ver com as celebridades, né, coisas a lá, né, Kim Kardashian e etc. Mas, embora a letra seja um tanto quanto dispensável ou não muito interessante, é uma faixa bastante interessante. Mission to Mars, uma outra composição do Kiko Loureiro, né, junto com Dave Mustaine, é uma faixa diferente e de fato é o momento de disco que parece mais power metal, né, mas é interessante, é uma faixa diferente que vale muito a pena conferir. E o disco se encerra com We Will Be Back, né? Nada melhor do que fechar o álbum com esse título, uma faixa com um riff pesadíssimo, veloz, e de fato assim o grande destaque do disco é esse entrosamento do Dave Mustaine com o Kiko Loureiro, né? E de fato esses dois discos, né, o The Sick, The Dying and The Dead e o Dystopia, né, o disco anterior, eles mostram a banda aí com o Kiko Loureiro numa fase muito boa. E é até difícil dizer qual é o melhor desses dois, né? Eu ouvi assim, até agora não cheguei a uma conclusão. Eu acho que o Dystopia tem faixas melhores, né? A faixa título e a faixa Poisonous Shadows é muito boa. Mas o The Sick, The Die and The Dead, ele como um todo é um disco mais complexo, mais rico e talvez até mais interessante. Se fosse para rever a partir de agora, com esse lançamento, toda a discografia da banda, eu colocaria talvez esse disco como em sexto lugar, né? Logo depois, né, do Dystopia, que ficaria em sétimo, e eu deslocaria o Super Collider, que eu coloquei em sexto lugar naquele meu vídeo, colocaria talvez agora em oitavo, atrás do Dystopia e do The Sick, The Die and The Dead. Então, trata-se do melhor disco do Megadeth neste século, né? Depois dos clássicos, né, do Rust in Peace, que é claro, né, é o grande disco do Megadeth, passando pelos clássicos So Far So Good, Peace Cells, Euthanasia, Countdown to Extinction. Nós temos esses dois discos com Kiko Loureiro, né, que realmente mostram todo o poder desta banda formada pelo Dave Mustaine, que é um cara realmente bastante chato, mas muito genial, tanto na criação de canções e riffs, né? Como também, curiosamente, ele trabalha muito bem no estúdio, né? E o vocal dele, que não funciona tão bem ao vivo, em estúdio fica muito bom. E nesse disco mesmo, já chegando aí aos 60 anos, Dave Mustaine faz um bom trabalho. Então nós temos aí, de fato, uma das mais importantes bandas do heavy metal americano, que compõe o Big Four do thrash metal estadunidense, numa ótima fase com o lançamento deste disco. E é isso, meus caros, são essas as minhas observações, né, bastante sintéticas, de um disco que é um dos grandes lançamentos do ano, um grande destaque que eu não poderia deixar de comentar nesta série em que falo dos lançamentos de 2022. Continuem acompanhando o canal. Em breve vou fazer um vídeo aí especial sobre
os 40 anos do Big Four americano, do thrash metal americano, e Keep the Flame Always Fucking Burning.